A gente vai dar início, então, a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco Total Core em São Paulo. Hoje, infelizmente, mais uma vez, o Monte Clínico de Fortaleza não vai poder participar, mas a gente vai dar sequência, então, com essa sessão conjunta, que ganha a cada quarta-feira mais corpo e integração com os nossos amigos de São Paulo. Repassando, então, alguns informes referentes à nossa programação científica, então, dessa semana. Ainda, na sexta-feira, nós teremos uma sessão de nutrição e comportamento, que começa às 7h30 da manhã, vai até às 9 horas, e tem a coordenação do Dr. Cláudio Domênico, a psicóloga Natália Teles, a nutricionista Jaqueline Farré e a enfermeira Luciana Lima. E o tema vai ser Psicologia Positiva nas Práticas Clínicas, e a apresentadora vai ser a Rosane Veloso. Ainda na sexta-feira, a sessão Sexta Consciência será voltada à gastroenterologia, sob a coordenação do Dr. José Galvão Alves, e o tema vai ser esteatose pancreática, uma nova entidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um assunto bastante atual e que vai gerar um debate bastante importante. Já na semana que vem, a gente começa as nossas atividades na terça-feira, com a sessão clínica de ergometria e reabilitação, e o tema vai ser teste de esforço cardiopulmonar, ergospirometria, do atleta ao portador de insuficiência cardíaca, quando indicar e como interpretar. E, finalmente, na quarta-feira na quarta-feira da semana que vem, a sessão clínica, que a gente já vai anunciar nas mídias sociais, vai estar sobre a coordenação da unidade de terapia intensiva, e o tema será sepse, decisões além do antibiótico. E a gente sabe que no cenário da sepse, o antibiótico é parte de todo o complexo terapêutico que essa importante síndrome necessita. E na outra sexta-feira será a Sexta Consciência, será de insuficiência cardíaca. Hoje, então, eu tenho o prazer de contar com a colaboração do grupo da unidade de pós-operatório, o CTI cirúrgico, não sei como é que exatamente vocês preferem, mas eu na minha nome, né, unidade de pós-operatório, e vai ser sobre o protocolo ERAS. E eu, sempre antes da sessão, eu ando pelo hospital convidando as pessoas nas diversas unidades, e hoje foi assim, muito interessante que as pessoas falavam, olha, hoje é protocolo ERAS. Eu disse, mas o que é o protocolo ERAS? Falou assim, daqui a 10 minutos vocês podem saber, basta aparecer no auditório que a gente vai aprender o que é o protocolo ERAS. Sem dúvida nenhuma, uma abordagem multidisciplinar que tem resultados bastante expressivos, e é sobre isso que o grupo do pós-operatório, juntamente com a equipe multidisciplinar, que tem feito um trabalho absolutamente brilhante na instituição, conseguindo alcançar desfechos que efetivamente a gente tem muito orgulho. Só para pontuar, na semana passada, o Dr. Daniel Bezerra foi recebido na sede da United Health, nos Estados Unidos, para poder apresentar o protocolo Piavem, e eu tenho um e-mail dirigido da diretoria da United nos Estados Unidos, endereçado ao diretor da UHG aqui do Américas, aqui no Brasil, felicitando o Dr. Daniel Bezerra, o Serviço de Neurologia, o Hospital Procardíaco e a United Health Brasil pelos resultados obtidos. A gente tem uma taxa de trombólise absolutamente invejável quando comparado aos outros centros, e resultados, sem dúvida nenhuma, que são secundários não só à atuação da equipe médica, da estrutura que o hospital foi capaz de proporcionar, mas também da ação da equipe multidisciplinar que acompanha esses pacientes de uma forma absolutamente obsessiva, desde a chegada desse paciente na unidade de emergência, quando existe a suspeita ainda do acidente vascular cerebral. Muitos de vocês já conhecem todo esse processo, mas roda-se uma mensagem de SMS de todas as equipes envolvidas no atendimento desses pacientes. Então, todo mundo se mobiliza para que a melhor assistência possa ser prestada, e aí a gente consegue realmente esses resultados absolutamente excepcionais que o hospital tem conseguido nos últimos meses e dos últimos anos, com a equipe da neurologia e a equipe multidisciplinar agregada. Então, eu queria deixar aqui mais uma vez os meus cumprimentos para
os grupos que trabalham envolvidos no acidente vascular cerebral, trazer essa informação a respeito de todo o reconhecimento que a United traz, então, a esse trabalho, e passar, então, aqui para a doutora Ana Luísa, que é quem vai hoje nos brindar com essa apresentação. O doutor Alexandre Siciliano, que é o moderador da sessão, ele está em sala e deve estar chegando aí, bem como alguns debatedores que também devem estar aí já se aproximando. Ana, obrigado mais uma vez. Fernando, muito obrigado aí pela colaboração. Vamos lá. Boa tarde a todos, acho que todos me conhecem, eu sou Ana, sou rotina do pós-operatório aqui do hospital. Fernando, você quer falar alguma coisa? Na moderação, a nossa ideia é expor o protocolo, apresentar para o corpo clínico do hospital como um todo, ver se vocês se encantam com a metodologia, como nos encantou, como tem nos encantado nesses meses que a gente vem estudando. E o caso clínico é um caso clínico mais ilustrativo para a gente ver em que a gente pode melhorar nosso cuidado de dia a dia e gerar valor ao trabalho lindo que a gente vem fazendo nesses meses todos aí com a equipe multi. Era só mais um dia comum na unidade pós-operatório. Admissão no pós-operatório. Março de 2018, meio-dia 30. Paciente masculino, viúvo, 77 anos, advogado. Foi admitido ontem na UCCI em pré-operatório eletivo de troca valvar aórtica. De história patológica pregressa, tinha uma insuficiência aórtica grave, com progressão de classe funcional nos últimos meses, de classe funcional 2 a 3, essa progressão tinha 6 meses. Ele é um coronariopata sabido, já tinha angioplastias prévias, 2 stents na CX, hipertenso, dislipidêmico. E tem um eco, que trouxe de laudo de pré-operatório, que tinha um VE de dimensões aumentadas, com a função sistólica no limite inferior da normalidade, e uma insuficiência aórtica grave. Esse é o eco pré-operatório, que eu, como sênior, fiquei feliz de fazer ele rodar. Então, humildemente, é um corte paraesternal longitudinal, em que a gente tem, deixa eu ver se eu consigo a bolinha, a mãozinha, aqui, em que a gente vê um jato regurgitante aórtico importante, as dimensões do VE um pouco aumentadas, um pouquinho de hipertrofia, me parece aqui. Esse é um corte apical 5 câmaras, em tese, em que a gente novamente vê... Eu não consigo com essa mãozinha, André, desculpa. Enfim, aqui. E a gente vê de novo um jato regurgitante aórtico importante, vê uma regurgitaçãozinha mitral aqui também importante, vê hipertrofia e um pouquinho de aumento das dimensões do ventrículo esquerdo. Continuando, então ele foi admitido no pós-operatório em pós-imediato de troca valvar aórtica biológica número 23, um tempo de SEC de 80 minutos, um tempo de clamp de 75 minutos, não houve hemotransfusões, houve relato de via aérea difícil, ele foi entubado com King Vision, tinha disfunção sistólica leve a moderada no perioperatório e houve melhora da função ventricular após a instalação de dobutamina a 7,5 microgramas quilo minuto. Houve certa instabilidade hemodinâmica também no perioperatório, controlada com noradrenalina, dose baixa, 0,05 microgramas quilo minuto. E foi feita uma dose de zinacef profilática. No intraoperatório, aqui é um corte transesofágico, esse aqui é antes da troca valvar, em que a gente vê novamente o jato regurgitante aórtico aqui importante, e no pós-troca valvar, a gente vê que não tem mais o jato regurgitante aórtico. Então, ainda admitindo o paciente, ele tinha como invasões um dreno de mediastino, um pentalumen na jugular direita, uma PM radial direita, estava com vesical de demora, estava em ventilação mecânica ainda e tinha marcapasso epicárdico em átrio e ventrículo direito. Ao exame, ele ainda estava respirando sob ventilação mecânica, um RAS -1, bem adaptado, em PCV, PIP de 6, pressão de 24, FO2 de 100% na admissão, um volume corrente 420, hipocorado, hidratado, a pressão de 110 por 70 com aquela dosezinha de nora, 0,05, frequência cardíaca de 67, um pouquinho hipotérmico, 34,9, saturando a 96%. No monitor era sinusal, a gente ainda não tinha um eletro, o murmúrio rude, levemente diminuído nas bases, tinha uma peristalse débil, o abdômen flácido, não tinha faces de dor à palpação, as panturrilhas livres, não tinha nada demais. Handoff. Então, na metodologia que a gente usa na passagem do centro cirúrgico para o pós-operatório, a equipe de anestesia, o cirurgião,
a enfermeira responsável pela sala, o nosso enfermeiro do leito, o técnico de enfermagem do leito, o médico do pós-operatório, fisioterapeuta, idealmente, a gente recebe o doente junto, em grupo, e aí existe uma cerimônia mesmo de passagem do doente, em que inicialmente o anestesista passa o caso, o cirurgião fala das preocupações, das complicações do pré-operatório, a enfermeira da sala também dá detalhes sobre o procedimento, sobre invasões que ainda não foram comentados, alergia, enfim, detalhes da cirurgia. Nós, médicos, perguntamos quaisquer que sejam nossas dúvidas, assim como a enfermagem, a gente monitoriza o doente juntos, recebe o doente em grupo. Então, nesse momento, preocupava a equipe cirúrgica. Sangramento, porque o paciente havia sido operado em uso de AS, a extubação, porque ele tinha uma via aérea difícil, o ritmo, porque ele saiu de sala em bradicardia sinusal, com BAV de primeiro grau, e ele era usuário regular de beta-bloqueador, e delírio, porque era um usuário de benzodiazepínicos, um paciente sabidamente ansioso. E a gente também, no momento do handoff, tenta definir as metas do pós-operatório imediato, junto com a equipe toda ali. Então, como a gente definiu, o paciente deveria ser estubado tão logo possível, de acordo com o nível de consciência e o padrão ventilatório. A gente deveria monitorar os débitos dos drenos, avaliando a necessidade de tromboelastrograma nas próximas horas, caso tivesse algum sangramento maior. A gente manteria o antibiótico profilático por 24 horas, reiniciaria o AS tão logo possível. A gente titularia a nora para uma PAM-alvo de 65/80, manteria a infusão de dobuta naquele primeiro dia, deixaria uma frequência cardíaca acima de 90 com o uso do marca-passo epicárdico, uma PVC até 13, observar a diurese, manter a temperatura acima de 36, pedir laboratório raio-x de pós-operatório e analgesia. Enfim, um dia comum do pós-operatório. Nas primeiras horas do pós, ele tinha uma hemoglobina de 10, um hematócrito de 32, 130 mil plaquetas, um RNR de 1,2, lactato de 4,2, e o sangramento não preocupava muito. Ainda nas primeiras horas de evolução, a gente teve um despertar agitado e precisou iniciar a sedação com Precedex. Depois do Precedex, o paciente conseguiu ser estubado às 16 horas, cerca de 3 horas e meia de pós-operatório, com bons parâmetros gasométricos, mas necessitou suporte ventilatório com venia intermitente nas primeiras horas. Para manter a frequência acima de 90, a gente estimulou com marca-passo epicárdico. Depois do início do Precedex, a gente teve que titular um pouquinho para cima a nora, chegou a 0,2 microgramas quilo minuto. O débito pelo dreno do mediastino era baixo, não foi necessário a tromboelastometria, como eu comentei. E o doente começou a se queixar de forte dor, 6 cruzes, tendo sido prescrito naquele momento um tramal de 100 venoso, além da novalgina regular que já tinha sido feita naquele horário. Houve controle adequado da dor. 17h30, 1h30 depois da extubação, ele teve um episódio vultuoso de êmese, foi mantida a dieta zero em protocolo de soro glicosado a 50 e insulina venosa. No plantão noturno, foi suspenso o Precedex por instabilidade pressórica às 20 horas. E aí, nas 21 horas, ele evoluiu com agitação psicomotora importante. Foi reiniciado o Precedex sem sucesso, necessitou de controle com Aldol e Seroquel, tudo naquela correria. Não foi necessária a contenção mecânica porque ele acalmou. Foi mantido o Precedex ao longo da noite, a dose de nora se estabilizou em 0,3 microgramas quilo minuto e a dobuta foi mantida a 7,5 como combinado. O marca-passo epicárdico foi mantido com a frequência de 90 e o dreno se mantinha estável com baixo débito. Na manhã seguinte, foi suspenso o Precedex às 8 horas da manhã, o paciente tinha um RAIS menos 2, a nora 0,05 microgramas com a dose mais baixa, a dobuta ainda 7,5 microgramas quilo minuto, o paciente despertou durante o banho mais ou menos umas 10 horas da manhã. Chegou o ramalho, ótimo. Foi trocado o curativo depois desse despertar, depois do banho, liberada a dieta às 11 horas com boa aceitação, ele mantinha baixo o débito pelo dreno, programamos o desmame da dobuta para as próximas horas, chegou a 2,5 microgramas quilo minuto. Às 14 horas, ele sentou na cadeira ao lado do leito e, em 20 minutos, pediu para voltar para a cama e negou a fisioterapia à tarde porque estava indisposto. Foi retirado o dreno de mediatina às 17 horas e ficou com seroquel regular à noite. No laboratório, no dia seguinte da cirurgia, ainda tinha um hematócrito de 30, hemoglobina de 9,8, um lactato já mais baixo de 1,7, ureia de 70, creatinina 1,1. Tinha uma área cardíaca aumentada um pouco, quando a gente vê a esternotomia, tinha um pouco de derrame pleural em base esquerda. Na terceira noite de pós-operatório, na verdade, no terceiro dia de pós-operatório, ele tinha tido uma noite tranquila, na noite seguinte, só com seroquel, aceitou ficar de pé com o fisioterapeuta, aminas tinham sido desmamadas ao longo da noite, foi feita a reposição de volume nesses 2 primeiros dias, o paciente ganhou 5 quilos do pós-operatório e estava mal distribuído.
A gente estava com ventilação não invasiva intermitente e ainda dependia de oxigênio sob o catéter nasal de O2. Foi suspenso o marca-passo epicárdico, com uma frequência cardíaca de 70, e tinha sido mantido sem beta-bloqueador por uma combinação com a rotina. Foi desinvadido, retiramos PAM, vesical e definida a alta para semi-intensiva cirúrgica. Nesse dia, o hematócrito era 29, uma hemoglobina de 8,8, o lactato de 1, creatinina de 1,2. Jogo dos 7 erros. Quem quer falar? Bom, eu sou Fernando, sou médico da rotina do pós-operatório. Como já foi dito antes, o intuito da sessão é apresentar o protocolo ERAS em cirurgia cardíaca. Eu acho que a Ana discorreu um caso clínico de pós-operatório de cirurgia cardíaca habitual. Normal. Possivelmente uma evolução comum numa unidade de CTI cirúrgico que recebe pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Um paciente que veio entubado do centro cirúrgico, teve uma extubação ainda dentro das primeiras 6 horas, incorreu com necessidade de uso de aminas e inotrópicos, fez delírium, né, que é uma coisa super comum também no pós-operatório, teve dor, foi manejada a dor, mas apresentou dor, enfim, apresentou uma série de, uma constelação de pequenas complicações que foram sendo manejadas à demanda em que elas apareciam, como é o usual. E a ideia, então, é a gente discorrer sobre como a gente se preparar, né, apesar do handoff, apesar de todas as visitas, se preparar já de antemão para isso que nós esperamos que ocorra de maneira comum, né, e que a gente possa evitar e acelerar, né, a recuperação do paciente no pós-operatório. Então, eu queria passar para a Lígia aqui primeiro, para que a gente começar na ordem, né, dela dizer assim um pouco de como aborda desde o pré, né, o paciente teve um momento que ele recusou a fisioterapia e tal, e aí depois a gente podia passar para a Tatiana, que é a nutricionista, para falar sobre a questão do jejum, e aí depois a gente passa para o João, e a gente deixa o Ciliano e o Ramalho para falarem da parte cirúrgica, um pouquinho depois que eles acabaram de chegar aqui agora. Eu vou passar para a Lígia aqui. Vamos lá, no jogo dos 7 erros. Boa tarde a todos, eu sou Lígia, sou enfermeira, coordeno o processo assistencial do transplante, suporte circulatório, atuo no Heart Center e, como enfermeira do Heart Center, colaboro na construção desse protocolo junto com o pós-operatório. Pensando no jogo dos 7 erros, Ana, eu não consegui identificar principalmente o paciente ativado, né, doutor Evandro, que a gente foi educado aqui para essa nova terminologia, sobre a ativação do paciente em conhecer exatamente qual seria o plano terapêutico dele durante a internação, né? Não ficou evidente para a gente. Então, essa é uma das coisas que nós temos abordado na consulta pré-operatória. A gente faz essa consulta com o anestesista, com o Marcelo, e a gente discorre com o paciente sobre o plano terapêutico dele e coloca o paciente empoderado do cuidado, né? Ele é responsável também pelo cuidado dele durante a cirurgia, durante o período que ele está de pós-operatório. Pensando nisso, quando o paciente interna, ele sabe exatamente, provavelmente, o tempo de internação dele na UTI, sobre qual seria o manejo da dor, qual a escala da dor que a gente utilizaria para que a gente pudesse, para que ele tivesse uma experiência melhor. E pensando nesse sentido, eu queria chamar a Tati para poder falar um pouco sobre o protocolo do jejum abreviado, que eu penso que seria um dos erros, né? Eu não sei se tem os 7. Mas eu queria que a Tati falasse um pouco sobre o protocolo do jejum, que seria o próximo erro, no meu entendimento. Meu nome é Tatiana, eu sou nutricionista da educação continuada e estou participando com a equipe na construção desse protocolo. Então, um dos erros, sim, é o jejum, né, pré-operatório. Ele fez um jejum muito longo. Nós temos, então, na instituição, um protocolo chamado abreviação do jejum, que é um protocolo que consiste numa refeição leve, que é ofertada ao paciente 2 ou 3 horas antes da cirurgia. Nós optamos, nesse nosso protocolo, por utilizar, inclusive, uma fórmula exclusiva de carboidratos. É uma maltodestrina, não contém proteínas, e, dessa forma, a gente pode utilizar de forma segura 2 horas antes da cirurgia.
Com isso, ela é de fácil digestão, ela não aumenta a glicemia de forma descontrolada, então ela pode ser utilizada também por pacientes diabéticos. Ela é uma versão em pó, que a gente dilui em água, não tem sabor, então não tem repulsa do paciente ao consumir. E com isso a gente consegue grande melhoria. A gente melhora a resposta metabólica ao estresse pós-operatório, a gente consegue ter uma redução da resistência à insulina, a gente consegue uma melhora no pós-operatório com náuseas e vômitos desse paciente, e a gente melhora todo o prognóstico dele no pós-operatório. Então, é seguro, é utilizado em outras instituições, a gente precisa só de uma adesão dentro da nossa instituição. Tem também, falando, só um detalhe, ele demorou muito para se alimentar, né? A alimentação dele foi liberada no outro dia, 11 horas da manhã. Ele teve um episódio forte de êmese, por isso que retardou, mas não tem nenhum outro relato de êmese. A êmese foi às 5 da tarde de um dia e ele só foi receber refeição 11 da manhã do outro dia. Então, a gente também precisa ter esse cuidado nesse jejum pós-operatório. Dentro do nosso protocolo, a gente também vai ter um esquema de liberação, tão logo o paciente fique hemodinamicamente estável e esteja estubado, de no máximo em 6 horas a gente liberar a refeição para o paciente. Também de uma forma leve, de acordo com a tolerância do paciente, mas aí já preocupado com outros nutrientes, também com a proteína e com a gordura, além do carboidrato. Eu queria aproveitar então para falar também que um dos prováveis erros aí listados pela Ana, mas eu vou deixar elas depois apresentar todos na lista, é o controle de dor, né? Apesar da gente ter prescrito analgesia regular, né, no pós-operatório, que é o comum, né, a gente fazer com Novalgina, né, o paciente teve um escape de dor, ele precisou tomar tramadol, e, enfim, esse é o gancho que eu estou fazendo para chamar o Ramalho para falar sobre o manejo de dor, porque habitualmente como é que nós manejamos a dor, né? O anestesista anestesia, né, o paciente durante o ato cirúrgico, e a gente programa uma analgesia regular pós-operatória. E muito comumente os pacientes têm escape de dor, a gente tem que acrescentar drogas ao nosso esquema, e parte das vezes o controle de dor fica aquém do ideal. Então a gente está agora com um enfoque maior numa abordagem multimodal de dor e que antecede até o ato cirúrgico. Então, deixar o Ramalho agora falar dessa parte. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Primeiro, eu gostaria de não falar sobre erro. Gostaria de falar sobre oportunidade de melhoria. Isso. Eu acho que fica mais adequado, porque o erro traz uma certa culpabilidade, que não é o que a gente pratica aqui. Em relação ao ERAS, é interessante, isso é uma estratégia importada de outros grupos cirúrgicos, principalmente de cirurgia coloretal. E em cirurgia cardíaca, a gente aqui no hospital chegou em um momento em que a gente identificou que vários processos eram feitos, processos justamente com esse, vislumbrando a aceleração do doente, a aceleração da sua recuperação. Vários profissionais, várias equipes multidisciplinares faziam a mesma estratégia que é descrita no ERAS, e o trabalho nosso foi basicamente juntar esse grupo, e como o Alexandre depois pode falar até melhor do que eu, quando a gente precisa fazer um movimento social, Max Weber já dizia que a primeira coisa que você deve colocar é um propósito. E esse propósito no ambiente de saúde foi um propósito nobre, que era cuidar melhor do doente. Então, o que a gente fez foi colocar o doente como centro desse cuidado, todas as pessoas compartilhando e experimentando a experiência do paciente como a prioridade em toda a atenção. Todas as pessoas se sentiram participando desse processo, e com isso você se sente bem, até por isso é que a gente escolheu a profissão de cuidados de saúde. Você quer fazer o bem do doente, o doente centrado faz com que a gente se movimente. Então isso criou uma atmosfera muito positiva. Tem um grupo que até tem um artigo que fala sobre agregação de ganhos marginais, que você, de um extremamente famoso treinador de ciclismo, que ganhou várias Olimpíadas, treinador de ciclismo inglês,
em que ele coloca que dentro de um processo, se você identificar pequenas falhas, e talvez a nossa maior falha nesse momento era justamente não se comunicar, não interagir, colocando e transformando todos esses processos, que eram os processos individuais de cuidado, baseado em silos, se colocasse como num contínuo em que o doente, a experiência do doente, e a gente chama experiência do paciente como basicamente 4 pontos, que são o primeiro deles, segurança, o segundo, a qualidade do tratamento, o terceiro, a satisfação do doente, e o quarto, o valor desse cuidado, quer dizer, a eficiência do nosso cuidado. Então, o que a gente fez aqui foi justamente colocar todos esses pontos, ligar esses pontos e transformar o cuidado num cuidado contínuo. E como o Fernando perguntou em relação à analgesia, hoje a nossa tendência e o nosso objetivo é tentar diminuir ao máximo a utilização de opioides no intraoperatório e no pós-operatório por uma série de motivos, por motivos de evidências mostrando que os opioides geram hiperalgesia, geram tolerância, geram abuso na utilização. Então, o nosso objetivo é esse, entendo esse objetivo, o que a gente faz é acrescentar substâncias adjuvantes, como dexmedetomidina, ketamina em doses subhipnóticas, opioides em doses baixas e de ação muito curtas, novalgina, anti-inflamatórios, etc. O anti-inflamatório é um pouco restrito por conta da cirurgia cardíaca e seus malefícios nesse contexto. Então, assim, o que a gente fez nesse protocolo nada mais foi unir os grupos que já faziam uma medicina com esse objetivo com o doente centrado nesse cuidado. Eu acho que a gente vai saindo daquele contexto da eficiência heróica que a maior parte de nós está acostumado. E se eu falar assim para vocês, como é que vocês indicam uma cirurgia, ou para quem vocês indicam uma cirurgia, qualquer que seja a cirurgia, vem na cabeça de vocês o nome de um cirurgião, acreditando piamente que o encaminhamento único e exclusivo para um indivíduo que tem habilidades técnicas específicas capazes de resolver do ponto de vista anatômico um problema é o suficiente. Ela é necessária, a habilidade técnica específica, mas ela não é suficiente para garantir segurança e qualidade assistencial. E cada vez mais isso está no nosso meio. Existem estudos da Universidade de Harvard mostrando que o mesmo cirurgião em diferentes hospitais tem resultados de mortalidade. E aí a gente falando só de resultados de desfechos duros. Mortalidades que variam 11 pontos percentuais. Da instituição A para a instituição B. Mesmo cirurgião, provavelmente a mesma instrumentadora, provavelmente até os mesmos perfusionistas e auxiliares. A mesma equipe cirúrgica. Dessa eficiência heróica, em que a gente escolhe as pessoas, eventualmente até baseadas em dados não técnicos, porque as evidências relativas aos resultados individuais ou das equipes cirúrgicas estão muito pouco transparentes para a maior parte de nós. Qualquer que seja a cirurgia. Particularmente a cirurgia cardíaca, principalmente a cirurgia de revascularização, mas as cirurgias de trocas de válvula, elas são muito estudadas. E hoje existem bancos de dados que o pró-cardíaco e o grupo do Total Core participam, né, que enviamos os dados para o STS e, dessa forma, fazemos benchmark com instituições do mesmo padrão e, obviamente, de todas as instituições. Mas isso não está disponível para todas as cirurgias, não está disponível para todas as equipes cirúrgicas e para todas as instituições. Mas trazer essa eficiência heróica para um contexto de eficiência funcional e, sobretudo, para onde a gente pensa caminhar para uma eficiência institucional, ela é um desafio enorme. Porque, como o Marcelo falou, você precisa de diversos pequenos pedaços de quebra-cabeça e encaixá-los de forma plena. E esse é o grande desafio. E esse desafio não requer apenas as habilidades técnicas específicas. A minha capacidade
de dar o ponto, a capacidade do Marcelo de calcular a dose anestésica adequada, de novo, são suficientes. Não são suficientes, elas são absolutamente necessárias. Mas outras habilidades, com comunicação, negociação, antecipação, planejamento, né, trabalho colaborativo, não hierarquizado, escuta empática, são habilidades absolutamente fundamentais para que esse processo se estabeleça, mas são os nossos grandes desafios. Eu acho que talvez a gente tenha visto isso ao longo desses anos que nos propusemos a fazer cirurgia cardíaca e, sobretudo, nesse momento em que o grupo está se organizando para o desenvolvimento desse protocolo. E esse protocolo pode até falhar, e o fará se nós não tivermos as habilidades necessárias para fazê-lo com que ele funcione, porque é absolutamente claro, conceitualmente, que ele gerará valor. E valor, a gente está falando que ele amplia a segurança, amplia a qualidade do trabalho, né, e diminui a utilização de recursos necessários para cuidar desse paciente. E essa é a única forma que eu enxergo de fazer não só a cirurgia cardíaca viva, mas, sobretudo, de ampliar as oportunidades para garantir mais acesso a mais pacientes, se nós formos eficientes. Tanto mais pacientes menos complexos, quanto mais pacientes mais complexos. A gente só vai ser capaz de ampliar acesso à saúde se nós utilizarmos a nossa capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria passar é que não tem como melhorar, e eu acho que o Marcelo também falou sobre isso de forma muito feliz, não tem como a gente ter oportunidades de melhoria se a gente não tem processos padronizados. E o ERAS nada mais é do que encaixar processos que já existiam, de certa forma, mas agora de forma processualmente organizada, estruturada. E por mais paradoxal que possa parecer, a despeito de existir um processo padronizado, estruturado, os resultados que saem desses processos, eles variam. E eles variam ao acaso. Se há uma variação do resultado que esses processos geram, que se defina como estável, a nossa intervenção permite observar em tempo real uma melhoria ou não desses processos. Então, o primeiro passo, e eu acho que esse é o segundo conceito que eu gostaria de deixar aqui para eventualmente a gente poder discutir, é a padronização dos processos de cuidado precisa acontecer. Mas se ela acontece como fim, eu acho que é um erro. Mas se ela acontece como início e sobre ela se interpõem ações de melhoria contínua de qualidade, nós damos vida a esse processo e ele agora passa a ser local. Eu não tiro ele de uma gaveta e coloco em outra. Então, a padronização ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E o que a gente está fazendo é o que a Cleveland Clinic faz. O que vai nos garantir evoluir e melhorar são a incorporação dos processos de melhoria contínua, que é um processo proativo, ativo, não é passivo. E o que a gente padronizou ontem não será o que será feito amanhã, porque amanhã um novo melhoria será incorporado a esse processo original, e ele deixará de ser o mesmo, e assim ele ganha vida. Então, eu acho que o Grupo ERAS, ele se propõe a provar um conceito num ambiente bem limitado de ações médicas, mas que efetivamente servirão para qualquer atividade assistencial que nós nos propusemos a fazer. Eu fico muito feliz e honrado com a oportunidade de participar desse grupo. É sempre uma honra a gente poder estar vendo aquilo que chega para transformar a medicina, não é? E aqui nós não estamos falando em nenhuma tecnologia, não é? E o que nós estamos discutindo aqui é eficácia clínica, não é? Pela primeira vez a gente está discutindo eficácia clínica, que é fazer aquilo certo, do jeito certo, no lugar certo, do paciente certo. E para isso a gente tem que juntar o conjunto de profissionais que ali trabalham e suas práticas baseadas em evidência científica.
A gente tem uma arrogância intelectual e, seguramente, ontem eu estava revisitando aquilo que nós, médicos, em 2003, definimos como ato médico. E é óbvio que a gente avançou muito em relação a aprovar o ato médico, mas só que a medicina mudou muito. Não é? E, na realidade, o cuidado do paciente ele se tornou multidisciplinar e o médico funciona, em muitos aspectos, como a liderança que, como maestro de um sistema, ele coordena todo, participa nessa integração, cria, não é, essa comunicação, não é? E esse é o novo skill. Não é? E o que a United enxerga para 2023? 0 de evento adverso grave levando à morte em nossos hospitais. Hoje nós promovemos, infelizmente, harm nos pacientes. Talvez 1 em cada 100 pacientes que entram, eles estão sujeitos a harm com todos os desafios que nós temos. E nós estamos trabalhando duro em relação a isso. Quando se traz isso, é porque nós não podemos, acreditamos que alguém passeando de hospital em hospital, sem conhecer as pessoas, sem conhecer os times, sem estar presente naquele hospital, sem conhecer os resultados dos hospitais, eles têm uma cultura própria. Mesmo Alexandre aqui é diferente se eu chamar o professor Alexandre para operar em outro lugar, com outro time, com uma outra cultura. Esse é o grande desafio de 2020. Nós trabalhamos com eficácia clínica. E como é que a gente chega a esse ponto? Primeiro, tirando da mão de Deus aquilo que não deu certo no paciente. Essa broncoaspiração fatal, que poderia ter levado à morte do paciente, ela no passado ficaria em nome de Deus, porque o paciente lamba os beiços que ele está sendo operado pelo melhor cirurgião da América Latina, seguramente numa casa que tem uma grande experiência em cirurgia cardíaca, e se aconteceu algum problema, o paciente não deu sorte. E hoje nem o sistema de saúde aceita isso, não é? As famílias não aceitam isso, e nós temos que pensar que isso não pode ser aceito. E temos que olhar os detalhes. O diabo mora nos detalhes. Quando nós falamos em eficácia clínica, a gente quer dizer que nós temos um hospital que tem gestão de risco, auditoria clínica, qualidade, processos, procedimentos, padrões e time multidisciplinar. Então o doutor André tem trabalhado com o doutor PC, doutor Furlan em São Paulo é uma das lideranças da cultura United, que nós vamos transformar a medicina que nós fazemos hoje com líderes médicos, enxergando as mudanças da medicina, trabalhando com equipes e times, sempre pronto para ouvir e melhorar os seus processos e formando novos líderes que não pode ter arrogância intelectual. E quando eu fui revisitar um paper sobre excelência clínica em cardiologia dos Estados Unidos, 2011, já está atrasado a nível de 2018, porque aqui lembra muito o líder que eu sonhei um dia em ser a excelência clínica em cima de paper, diagnóstico e ser um cowboy solitário. Então essa é a grande transformação, Ana. Então, quando eu vejo você, uma jovem líder, que a gente tem muito orgulho de ver, e trazer um protocolo como esse, e olhar para o jogo dos 7 erros e falar assim, teve erro sim, Marcelo. Nós temos que olhar erro não como uma falha moral, mas erro como alguma coisa que a gente aprende, transforma e simplesmente a gente melhora. Então, a gente sente muito orgulho, né? Porque o anestesista, antigamente, ele terminava o trabalho dele quando o paciente acordava. E ele, seguramente, estava muito satisfeito que entregou o paciente vivo no pós-operatório. O trabalho dele está começando quando ele chega no centro cirúrgico. E mais uma etapa, que é o paciente até alta. Esse paciente, ele é vitimado pelas coisas que o anestesista não passou, pelas coisas que o anestesista deixou de fazer. Por isso que o valor agregado de um anestesista como o Dr. Marcelo, né, fazendo algo complexo como a cirurgia cardíaca, é diferente, muitas das vezes, com alguém que não se especializa nisso. Você pegar um indivíduo que faz tudo e mais cirurgia cardíaca, não vai ter a mesma proficiência em quem se dedica a estudar, avaliar, e por isso que a gente tem que estar aprendendo com uma coisa desse tipo. Por isso que o grupo multidisciplinar ele é extremamente bem-vindo, né? E quando a gente vê o trabalho das enfermeiras, dos fisioterapeutas, dos fonos, da nutrição, da farmácia, a gente enxerga que a gente só muda esse resultado para 2023, com 0 de evento adverso,
Se a gente olhar para isso e enxergar assim, como a gente pode estar aprendendo com os erros e banir esses erros evitáveis do nosso dia a dia. Então, antes de eu dar a minha resposta, João, você me salva com o último dos erros ou oportunidades de melhoria aí, que faltou só você. Bom dia, meu nome é João Camargo, sou fisioterapeuta da unidade de pós-operatório e a gente vem trabalhando na cirurgia cardíaca com a equipe do Dr. Siciliano já há 6 anos e pegando pacientes de altíssima complexidade e outros pacientes que pareciam não ser muito complexos e que acabaram se tornando complexos ao meio do caminho. Eu acho que uma das coisas que é importante, né, na questão do papel da fisioterapia é justamente a gente ter bem delimitado, e eu acho que o protocolo ele ajuda a trazer isso, fazer com que a fisioterapia no pós-operatório e a mobilização do paciente se dê de forma segura. Então, não é mobilizar o paciente por mobilizar. Bom, a primeira coisa que a gente busca sempre é a extubação antes das primeiras 6 horas e dar o silícico ácido no pós-operatório já extubado, né? A gente conseguiu, teve um pouquinho de delay nessa parte da extubação. Eu diria que, como uma questão que a gente pudesse avaliar um pouquinho melhor, é um paciente que teve um episódio de êmese e estava fazendo avenia, né? Então, de repente, ver se a questão de distensão abdominal, o que pode ter ocasionado, de repente, esse episódio de êmese, e ver como é que as coisas estão interligadas, né? Por conta da questão nutricional, o paciente acabou ficando enjoado. Se o paciente não tem uma analgesia adequada, ele também não vai querer fazer fisioterapia. Então, essa interligação das equipes multidisciplinares, que é o que o Dr. Alexandre está falando, justamente, que muda um desfecho do doente, né? Então, nesse caso, o paciente não tolerou ficar muito tempo fora do leito também. Na primeira vez que a gente sentou, ele ficou apenas 20 minutos, né? E a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo, se foi uma questão de desconforto por dor, se ele estava nauseado, por que ele não tolerou ficar um pouco mais tempo na poltrona. E a gente faz isso sempre com muita segurança, tentando buscar essas metas. Então, a gente só mobiliza o paciente com uma linha de corte de noradrenalina, uma linha de corte da drenagem dos drenos, né? E a gente faz essa mobilização com cuidado, né? Então, é entender, e é o que a Ana falou justamente, a gente tentar ver o que pode melhorar, que é o que vai ser o principal benefício do protocolo ERAS, né? A gente está implementando e aprendendo juntos aí o que é possível para melhorar o desfecho da cirurgia como um todo. Queria convidar nossos amigos de Totocó. Eu sei que vocês estão trabalhando no protocolo ERAS há mais tempo do que nós. Se tiver a oportunidade de dividir conosco o que vocês aprenderam e para onde apontam, seria uma grande oportunidade para a gente. Alguém pode se posicionar? Caros colegas do Rio de Janeiro, boa tarde a todos. Quando nós estivemos na Cleveland Clinic há alguns anos, visitando o pós-operatório de cirurgia cardíaca, e lá eles davam alta para 50% dos pacientes nas primeiras 24 horas. E nós tínhamos um resultado absolutamente ao contrário desse. Eu falei, como é que isso consegue tanta agilidade? Porque esse resultado assim é excepcional, né? Então nós vimos, nós tínhamos uma certa morosidade, desde o preparo do paciente no pré-operatório, eventos de intraoperatório, mesmo pós-operatório na UTI, questão da hipotermia, do controle glicêmico, tudo isso acabava retardando a alta do paciente. Nós só procurar aprender como melhorar esses resultados, né? Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Omar, colega nosso, ele é cirurgião cardíaco aqui do hospital, trabalha também no Instituto do Coração, é um colega pioneiro na busca da qualidade dos resultados de sobrevida dos pacientes em cirurgia cardíaca. Então, para não atrasar muito a discussão, o Dr. Omar poderá trazer informações importantes para todos nós e a sua experiência pela busca da qualidade do resultado. Obrigado, Dr. Baruzzi. Um abraço para os colegas aí, o cardíaco, do Alexandre, do Dr. Evandro.
Existem algumas palavras, alguns termos que ficaram claros da reunião até o momento. Habilidades não técnicas, procurar inovações não só na parte técnica, sino também na parte social, o que vai dar sustentabilidade a tudo isso. Como a gente consegue melhorar? Acredito que projetos que venham a melhorar o sistema como um todo, o sistema de aprendizado na saúde, eles precisam ser melhor explorados. E não só parte técnica, como o Alexandre manifestou, vai resolver os problemas como um todo. Isso aconteceu na aviação há mais de 30 anos. Aqui a equipe nossa também vem lutando com essas mudanças, que são, sem dúvida, mais difíceis num contexto cultural, na cultura do dado, na cultura da melhoria, da oportunidade de melhorar. Realmente estamos avançando, estamos tentando identificar causa raiz, onde acontecem os problemas, quais são as barreiras e quais são os desafios que a gente tem. Em relação às atividades do Total Core, elas são bastante relacionadas à pesquisa atualmente. O Total Core praticamente coordena quase os 8 centros em relação a melhorias do Estado de São Paulo. Nós temos projetos que já visam o olhar a como o coaching cirúrgico associado à identificação de habilidades não técnicas conseguiria melhorar resultados. Pegando exemplo de centros no estado, que são 46 centros, que realizam cirurgia cardíaca, nesse caso cirurgia de revasculação miocárdica. Em relação ao ERAS, que nada mais é que falar também de equipes multidisciplinares, de linhas de cuidado para cada área. Nós estamos na fase já de identificar quais são os protocolos que nós temos na casa. Porque nós sabemos que precisamos não só do dado, nós precisamos medir o dado, porque quando a gente trazer uma inovação, trazer uma melhoria, a gente precisa medir ela novamente. Como o doutor Alexandre falou também, o processo ou a melhoria é uma coisa viva, ela não para, ela sempre vai ter oportunidade de caminhar para uma melhor experiência no paciente. Em relação ao ERAS, então, nós estamos nessa fase, nós estamos na fase de ver quais são os protocolos que nós temos. E outra coisa, não adianta só ter... Precisamos de aderência aos protocolos. Então, a maioria dos centros atualmente nos Estados Unidos, em Boston, eles trabalham mais tentando ver como você consegue aumentar a aderência àquele protocolo, que já é uma evidência. No caso do ERAS, por exemplo, ele causou uma disrupção muito grande na doutrina cirúrgica tradicional. Era impossível acreditar que um paciente de cirurgia cardíaca ele conseguia ter uma boa experiência e bons desfechos com 3 dias de internação. Então, tudo isso vem impactando. E o que nós vimos fazendo é tentar procurar as pessoas líderes na área do ERAS para tentar aprender, por exemplo, como adotar as evidências que atualmente existem, porque o ERAS é nada mais que trazer as evidências atuais para a gente ter uma recuperação rápida do paciente. Quando a gente suspende uma cirurgia, isso a gente discute sempre em grupo, a gente sempre fala para o paciente que não está bem otimizado: o senhor correria uma maratona sem ter treinado? A resposta sempre é não. Então, eu acredito que aí existe um momento oportuno de ver como que a gente pode otimizar um paciente, tanto trazê-lo com uma hemoglobina melhor, trazê-lo com uma glicada mais controlada, trazer o paciente que tem indicação para um momento
com um risco menor. Isso vem sendo muito bem feito na parte da fisioterapia com os pacientes com risco de fragilidade. A gente está medindo fragilidade aqui e estamos tentando ver como conseguimos melhorar a parte cardiovascular dos pacientes para tentar dar um risco da intervenção. Então, em relação à pergunta inicial do doutor Alexandre, nós vimos trabalhando há mais ou menos 6 meses na identificação de nossos protocolos, refazendo eles, vendo quais os que vão ficar. E uma vez que eles estejam alinhados, já temos um grupo que vai trabalhar em paralelo a isso, que vai ser um grupo multidisciplinar, que vai conseguir andar o caminho que o paciente anda, pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório e na enfermaria. Então, esse caminho do paciente a gente vai conseguir monitorar e vamos ver como a gente consegue trazer os protocolos que a gente sabe que vão recuperar o paciente mais rápido. Muito obrigado. Vou passar para o Dr. Luiz Antônio. Muito boa tarde a todos, colegas do Rio São Paulo, a nossa ponte aérea, Antônio Cláudio Baruzzi, grande amigo, os colegas do Total Core, meus pares do Procardíaco, boa tarde a todos. Inicialmente cumprimentando a Ana por essa sessão pedagógica. Eu costumo dizer que há sessões em que a gente ensina, há sessões em que há troca de experiência e há sessões em que a gente aprende. Essa sessão, para mim, está sendo uma sessão muito enriquecedora do ponto de vista pedagógico, cumprimentando os nossos ilustríssimos debatedores, que compõem seguramente na nossa UTI cirúrgica ou unidade de pós-operatório, muito mais do que uma equipe multidisciplinar. Esse é o conceito básico de um ambiente hospitalar, sobretudo de cuidados intensivos. Por que mais do que multidisciplinar? Porque a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade é o que o protocolo ERAS tenta implementar. Na realidade, o Marcelo Ramalho já foi muito feliz quando ele comenta a base desse início, na cirurgia coloretal, na cirurgia do aparelho digestivo, na cirurgia oncológica, ou seja, na cirurgia abdominal, mas que extrapolou a cirurgia torácica, chega na cirurgia cardíaca, e onde essa associação de uma linha de contínuo de cuidados que se inicia no pré-operatório e seguramente vai se encerrar com 4 semanas de pós-operatório, onde o período perioperatório é contemplado, é de suma e grande importância. E para isso, eu vou dar aqui um pequeno depoimento curto, bem objetivo. Primeiro, nos homenageando a todos. Esse ano, o Hospital Procardíaco completa 3 décadas, exatamente 30 anos da primeira cirurgia cardíaca feita no hospital em 1988 pelo professor Valdir Jasbik. Essa é uma data muito importante. Se fosse uma comemoração de um casamento, seria bodas de pérolas, ou seja, algo bonito, elegante. Tivemos 4 gerações de cirurgiões muito importantes no hospital, em que pese que um sem número de cirurgiões cardíacos frequente o hospital. Mas o professor Valdir Jasbik, o pioneiro, depois uma associação entre o Dr. Celso Garcia e o Dr. Edson Nunes, são exatamente gerações que se seguem, e a nossa 4ª geração, com Alexandre Siciliano e sua fantástica equipe, que muito mais do que, como o colega muito bem disse, do Total Core, está preocupado com uma ação não exclusivamente técnica, mas ações não técnicas. Algo que efetivamente a medicina contemporânea chama o paciente no centro. A Cleveland Clinic chama de patient first. Alguns hospitais chamam de humanização, mas que efetivamente tudo isso representa uma atenção plena ao paciente. Então, esse aspecto é de grande importância. Não é fácil convencer todas as equipes cirúrgicas sobre a implantação do protocolo ERAS, porque, a despeito de muito bem documentado do ponto de vista científico, numa multimodalidade de intervenções, existem ações muito disruptivas e que, efetivamente, clínicos e cirurgiões
possam resistir, sobretudo em relação ao jejum curto, o retorno da dieta, o fast track das ações, a profilaxia de eventos como êmese, como delírio, enfim, que podem gerar alguma dificuldade de entendimento, mas que o processo pedagógico de educação continuada, de educação permanente, vai ensinando pelo exemplo e pelos resultados. Quero dizer que, com muito orgulho, nessas 3 décadas, exatamente por 16 anos, entre 1993 e 2009, eu estive à frente dessa coordenação. E, à época, nós vislumbrávamos isso que hoje é a nossa UTI cirúrgica. Um ambiente onde assistência, ensino, educação continuada, pesquisa, resultados e, sobretudo, a extensão dos resultados e dos ensinamentos se fazem muito presentes. De maneira que eu me sinto muito orgulhoso de ter a oportunidade de coparticipar de uma sessão como essa e vou dizer que, sem falsa modéstia, esse paciente aqui exemplificado faz parte da nossa clínica, foi encaminhado ao professor Alexandre Siciliano, que com uma mini esternotomia, aproximadamente 8 centímetros, fez uma intervenção muito complexa num paciente de 77 anos, portador de cardiopatia isquêmica, com intervenção coronária percutânea, não foi mencionado, mas havia também uma lesão associada em descendente anterior, de nível intermediário, 50%. O professor Siciliano optou em não abordar, a meu juízo, com muita propriedade. Isso não determinava isquemia ao paciente. Não houve intercorrência isquêmica no pós-operatório. João Camargo acompanha em ambiente domiciliar de maneira muito próxima, ou seja, o contínuo do tratamento desse paciente me parece que tenha sido muito adequado. E, na realidade, essa é uma cirurgia complexa, num paciente de alto risco. Se não fosse a insuficiência aórtica, ele poderia ser candidato a um tratamento percutâneo, não seria tão desprovido de evidências científicas, mas julgamos, numa equipe multidisciplinar e transdisciplinar, que o momento para esse paciente era da intervenção cirúrgica. E, efetivamente, eu me sinto muito feliz em tê-lo como exemplo de discussão e, como o Marcelo Ramalho já muito bem disse, seguramente essa expressão jogo dos 7 erros também tem um cunho didático, também tem um cunho pedagógico, ou seja, o jogo das 7 ações que podem melhorar, que podem produzir resultados ainda mais positivos, já que esse ano nós completamos, volto a dizer, 30 anos de cirurgia cardíaca no hospital, e o ano que vem o hospital completa os seus 60 anos de idade. Então eu queria parabenizar a todos, não somente a Ana, Alexandre, essa equipe fantástica da UTI cirúrgica, por trazer esse caso à discussão e, mais do que isso, exemplificar o caso, levar ao contexto contemporâneo dos cuidados perioperatórios numa cirurgia de tão alta complexidade. Eu queria só fazer um pequenininho comentário rápido para a Ana Luísa poder entrar aí nos 7 erros ou oportunidades e mergulhar realmente na apresentação do protocolo ERAS. É só usar a palavra sinergismo, né? Que todo mundo já falou sobre ela, mas sem usar a palavra exatamente. E para dizer uma coisa, como eu sou intensivista, eu vou usar um exemplo de terapia intensiva para ver como às vezes as coisas ficam perdidas no tempo e as oportunidades estão passando na nossa frente, né? E o juntar uma série de medidas que têm evidências de literatura com resultados pequenos ou eventuais marginais, pode ter um sinergismo muito grande para o paciente. Um autor, o Kress, publicou a interrupção diária da sedação no New England em 2000 e teve excelente resultado de diminuição do tempo de ventilação mecânica. Já a essa época sabia-se que usar protocolos de desmame ou trials de ventilação espontânea tinham bons resultados para diminuir o tempo de ventilação mecânica. Mas só quase 10 anos depois, o Timothy Girard publicou em 2008 no Lancet o ABC Trial, que foi simplesmente juntar o despertar diário com o trial de ventilação espontânea. E ele teve um resultado enorme de diminuição do tempo de ventilação mecânica, mas inclusive
esse é pouco falado para esse trial, ou seja, não teve nenhuma ação farmacológica, não teve um remédio, não teve um grande trial de manejo de ventilação mecânica, não teve nada disso. Ele simplesmente juntou duas coisas que já eram sabidas na literatura e teve uma redução de 32% de mortalidade nos doentes ventilados. É um dos trials com maior resultado de impacto em sobrevida em doentes de ventilação mecânica, exatamente o sinergismo entre protocolos, né, sem nenhuma ação farmacológica assim, clara, né, evidenciada a não ser retirada da sedação, mas era uma coisa já sabida. Então, o que nós estamos apresentando aqui, querendo mergulhar mais profundamente da vida a esse protocolo, em todo esse sentido que o Ciliano já falou, é isso. É usar uma série de medidas de forma que elas sejam sinérgicas e que a gente vá somando esses resultados e quem sabe a gente possa ter um resultado tão robusto quanto esse exemplo que eu dei. Então vamos às oportunidades de melhoria. Acho que todos já falaram, entre elas. Primeira que eu identifico é a analgesia. O paciente teve dor no pós-operatório, já usando a quantidade de Novalgina usual. E na escolha do analgésico, quando o paciente estava fora da dor de meta, foi escolhido o Tramal, e isso pode ter ajudado no processo de êmese, no atraso da dieta, no atraso de sair do leito, enfim. O prolongamento do jejum, que talvez tenha sido uma consequência da não orientação adequada do paciente no pré-operatório, junto com a êmese, junto com a dor, junto com o mal-estar. O delírio que o paciente apresentou, né, talvez nas medidas de sedação que a gente utilizou no pós-operatório, na maneira com que foi tratada a dor, na escolha das medicações. O atraso para sair do leito, como a gente falou, né, talvez náusea, talvez não orientação e não empoderamento do paciente no pré-operatório adequado. Recusa do paciente à fisioterapia, eu acho que aí fortemente abraçado com a orientação de pré. Reconciliação medicamentosa do beta-bloqueador, e a gente já vai ver, a gente não reconciliou o beta, e aí tem mais um parênteses que eu vou mostrar. E o manejo de fluidos no pós-operatório, que eu acho que foi um pouco excessivo, o paciente ganhou 5 quilos no pós-operatório, e isso pode ter atrasado, enfim, a evolução para o quarto e o desmame do oxigênio, enfim. Na noite do D4, de maneira muito breve eu vou fechar o quadro, tinha um potássio baixo, foi feita a reposição venosa, às 22 horas o paciente estava taquicárdico hipotenso, foi aberto um código amarelo na UZIC, foi feito um eletro na hora, um FA de alta resposta, o paciente acabou sendo transferido de volta ao pós-operatório, foi feita a amiodarona, ataque e manutenção, foi refeita a reposição de potássio pela rotina da noite, a 1h20 da manhã o paciente estava de novo em ritmo sinusal. No dia seguinte, em ritmo sinusal, a amiodarona e manutenção venosa, foi reiniciado o beta-bloqueador de uso regular e a amiodarona passou a oral. O paciente continuava restrito ao leito por conta desse retorno ao CTI, pela amiodarona venosa, então mais uma vez atrasando a evolução do paciente. E foi transferido novamente para a semi-intensiva cirúrgica à tarde. Foi procedido, então, a reabilitação com a fisioterapia, a gente avançou com a restrição hídrica e diurético-terapia nos dias seguintes para retorno ao peso basal no 9º dia, foi desinvadido de acesso profundo e cabo de marca-passo no 9º dia também, e teve alta hospitalar no 10º dia aos cuidados da equipe assistente. Como o Luiz falou, foi um caso de sucesso, um paciente extremamente complexo, um caso em que a gente entende como um caso de sucesso de pós-operatório, mas em que a gente identifica uma série de oportunidades de melhoria de protocolos que já existem, de protocolos que já correm, e que se a gente juntasse todas as equipes e tivesse o mesmo discurso e alinhasse numa metodologia única, a gente conseguiria, provavelmente, uma experiência melhor para o paciente. Né, gerar valor para esse paciente. Ele teve o sucesso cirúrgico, mas talvez a oportunidade de ter uma melhor experiência, um melhor período de internação, com menos custos, menos intercorrência, seria possível se a gente tivesse alinhado isso antes. Então, resumindo, era um idoso coronariopata com via aérea difícil, submetido à troca valvar aórtica, prótese biológica, disfunção sistólica no perioperatório, usou aminas, evoluiu com delírio, êmese, o jejum foi prolongado, o paciente se recusou à fisioterapia, teve FA no pós-operatório, teve alta no 3º dia do pós-operatório para semi-intensiva, evoluiu com fibrilação atrial com instabilidade, retornou ao pós-operatório e depois teve alta no 10º dia. Então, como que a equipe multidisciplinar pode ajudar na diminuição das complicações de pós-operatório, diminuir o tempo de internação, isso gerando um menor custo, e uma melhor experiência de internação para o paciente, que seria a nossa ideia de valor. A gente entende como o ERAS sendo uma grande oportunidade de que isso aconteça.
Sobre o ERAS, então todo mundo já falou um pouquinho, eu vou ser bem breve. Foi uma metodologia descrita na década de 90, equipes europeias lançaram essa ideia para cirurgia coloproctológica inicialmente, e ao longo do tempo isso vem avançando para as outras cirurgias, como o Luiz já comentou. Demorou mais para chegar no tórax, eu acho que pelas complicações de um doente de cirurgia torácica, normalmente são mais invadidos, têm mais comorbidades e mais nuances de potencial complicação. O objetivo do ERAS é otimizar a recuperação do pós-operatório, minimizando as complicações, diminuindo o tempo de internação e melhorando a experiência de internação. Tudo isso com uma metodologia que ela é customizada pelo serviço. Isso não é uma coisa que vende pronto, assim, não é obrigado a fazer, levantar em X horas, comer em X horas, enfim. Cada hospital, cada serviço pode e deve adequar as características suas próprias, de sua equipe, de sua logística, mas a ideia é que seja uma coisa alinhada, que exista uma metodologia ao fazer o perioperatório desse doente. Então, seria uma ideia de menor custo, maior valor, para melhorar a experiência do paciente. A gente tem muitas evidências científicas, a ideia aqui hoje não foi trazer números, em geral, tudo que é publicado, assim, os diversos serviços tentam apresentar a sua experiência, mostrando como que eles construíram o processo, a metodologia própria deles, e mostrando os benefícios em termos de satisfação do paciente, diminuição de tempo de internação, custo, enfim. Então, é uma metodologia que deve ser customizada, as características dos procedimentos cirúrgicos e daquela equipe, baseado no trabalho multidisciplinar, sem a menor dúvida, assim, a gente já tem muita força multidisciplinar dentro da unidade, mais uma vez o Luiz comentou, eu acho que é tornar a nossa comunicação e a nossa interação de fato um balé, né? Acho que no centro cirúrgico vocês têm essa dinâmica muito alinhada entre o anestesista e o cirurgião, nós somos alinhados também, mas a ideia é que a gente consiga fazer a coisa mais fluida ao longo da internação, né? Botar em prática o que a gente, como centros isolados, né, nutrição, fisioterapia, médicos, enfermeiros, cirurgia, anestesista, que a gente consiga todos caminhar no mesmo sentido. A gente está propondo uma mudança cultural, e aí também não só da nossa equipe, mas como é um hospital aberto, das equipes que venham a internar os seus pacientes aqui. A gente quer empoderar o paciente no seu cuidado de pós-operatório, e ele é fundamental nisso, já que ele é o centro das nossas intenções, minimizando complicações e tempo de internação. A metodologia vai ser baseada nos 5 pilares, né? Jejum abreviado e retorno precoce da dieta, mobilização precoce, prevenção e manejo do delírio, otimização da analgesia e redução de opioides e desinvasão precoce. A primeira coisa, e talvez, se não a mais, mas uma das mais importantes, seria a visita pré-operatória, que já é regularmente feita pelas enfermeiras do pós-operatório, mas alinhar com a enfermagem um discurso de empoderamento do paciente, em que ele vai saber não só o que vai acontecer com ele, mas o que ele deve fazer para ajudar na evolução dele de pós-operatório. A gente criou uma ficha que inicialmente vai ser uma ficha muito particular nossa, que não vai ficar no prontuário disponível, que é mais para o nosso controle de resultados e métricas, mas é uma ficha simples, que vai ser aberta pela enfermagem e vai seguir com nós médicos e sendo preenchida ao longo de toda a internação do paciente. O nosso protocolo, como a gente falou, tem aqueles pilares. A ideia é que a gente consiga melhorar a comunicação, iniciando o checklist no pré-operatório, empoderando o doente com as orientações, depois na passagem do paciente para o pós-operatório, no handoff, e na disposição das metas de pós-operatório imediato, que isso seja muito claro para toda a equipe, que a gente tenha um controle da dor mais efetivo, e aí a gente propõe mudanças no que eu não vou me ater ao que a gente vai fazer de droga, que eu acho que não é esse propósito, mas enfim, a gente vai mudar o conceito atual do que a gente usa, que é muito opioide, tentar usar com mais racionalidade os opioides para melhorar o controle de analgesia e minimizar os danos, tipo, menos M's e facilitar o retorno da dieta mais adequado, menos delírio, enfim. Manuseio da temperatura, que a gente faça um controle mais adequado da temperatura de saída de sala, de permanência no pós-operatório nas primeiras horas. Profilaxia de fibrilação atrial, que é uma coisa que a gente está construindo e deseja fortemente implementar, com o uso regular de medicações como essa profilaxia, com esse fim. O jejum abreviado, que a Tati já falou muito bem, né, com o shake no pré-operatório, em 2 horas antes da cirurgia, de glicose, basicamente carboidrato, e depois o mais rápido possível, no máximo até 6 horas depois da extubação, e a mobilização precoce, que aí nossa ideia é que o paciente sente, óbvio que se não instável, que se não tem nenhuma coisa de maior risco, mas mesmo com aminas em dose baixa e com o dreno, sente nas primeiras 6 horas e no dia seguinte, em 24 horas, que ele consiga ficar de pé e dar uma pequena caminhada.
Aqui é o fluxograma da dor, mas esse protocolo vai ficar disponível para todo mundo e a gente vai reforçar isso com todas as equipes, né? Só mostrar que a gente vai ser um pouco mais racional no uso dos opioides. Com relação ao delírio, o que a gente gostaria de propor, idealmente, é que o paciente durma no CTI, na noite seguinte ao pós-operatório, com o uso do Precedex, né, que isso seja feito de maneira regular para que o paciente tenha uma noite adequada de sono, facilitando a analgesia, enfim, e tentando minimizar a ocorrência de delírio. A gente vai ter indicadores para medir nossa qualidade assistencial com o protocolo. A gente vai medir a visita pré-operatória, a gente vai medir o controle da dor, a adesão ao protocolo de jejum, mobilização precoce e a experiência do paciente. E a gente está desenvolvendo as métricas em que esses indicadores vão ser medidos. A gente tem um cronograma para desenvolvimento. Em novembro, a gente definiu o time, construiu o protocolo. A gente apresentou o protocolo hoje aqui na sessão clínica para a nossa equipe como um todo do hospital. A nossa ideia é que a gente apresente para a qualidade para os gestores no dia 30, na semana que vem, o programa. A gente vai treinar as equipes multidisciplinares do pós-operatório, o SIC, o CCI, que é o caminho normal dos pacientes dentro do hospital, os doentes cirúrgicos. Isso deve acontecer em dezembro. A gente pretende aplicar o projeto como um projeto piloto, especificamente na equipe do Dr. Alexandre, como uma ideia de testar o programa nos primeiros 6 meses. A gente vai convocar nesse período as equipes cirúrgicas de cirurgia cardíaca que são do corpo aberto e que frequentam o hospital com frequência para mostrar o programa e tentar aplicar o ERAS a todas as cirurgias cardíacas do hospital no segundo semestre de 2019. Obrigado, Ana. A gente tem 5 minutos. 5 minutos para perguntas, questionamentos, considerações, oportunidades de se posicionar. Eu penso que construir, na verdade, a gente já está utilizando rotinas e protocolos que o hospital já faz, mas a parte mais interessante desse projeto é unir as especialidades e fazer com que o que nós já fazemos no hospital seja de fato realizado e que a gente consiga, que eu acho que é o principal desafio, que é medir a experiência do paciente. Então, a gente tem o grupo de enfermeiros do pós-operatório que estão bem envolvidas no projeto, e eu penso que vai ser, para 2019, um grande passo para a gente, que é estar de fato alinhado com as expectativas do paciente e com as nossas. Então, eu acho que é um grande desafio, é um aprendizado, é uma mudança de cultura, mas eu acho que o caminho está sendo lançado. Só acrescentar tudo aquilo que a gente falou aqui, tem uma entrevista desse mesmo treinador em inglês, foi entrevistado pelo Harvard Business Review, e aí perguntaram para ele qual era a coisa que mais impactou em toda essa construção, que era uma construção extremamente detalhada de pequenos erros. E ele falou que a coisa que mais impactou na performance humana, que ele tinha 3 objetivos, que era criar estratégia, criar um ambiente de performance humana e fazer uma contínua melhoria através de indicadores. E ele falou que, na verdade, o que mais impactou a performance foi com essa criação desse grupo, uma criação de um ambiente de entusiasmo contagioso, que foi o que ele disse. Ele falou que o ambiente passou a ser um ambiente positivo e agradável de se trabalhar. Bom, eu queria parabenizar a Ana, aos debatedores, a moderação. Eu acho que a sessão, como o Luiz Antônio já chamou a atenção, ela está sendo extremamente pedagógica. E mais do que isso, eu acho que é demonstrar que as propostas de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, o nome que a gente quiser dar, na realidade, os rótulos eles servem muito mais para poder tentar passar alguma coisa que nós desejamos. E o que a gente está vendo acontecer dentro do hospital, não só na cirurgia cardíaca, mas em outras tantas áreas, é a capacidade da agregação, é a capacidade da colaboração entre os diversos grupos que trabalham. Eu acho que você ter serviços estanques que não se comunicam, que não trabalham em simbiose, que não trabalham para que o todo seja muito mais do que 1 mais 1 e mais 1,
A gente sabe que isso é o resultado que a gente vê desde o protocolo de sepse, passando pelo protocolo do AVC, passando pelo protocolo do infarto agudo, e o que a gente tem conseguido é, com a capacidade, a competência das equipes multidisciplinares e também do aprendizado da equipe médica, trabalhar em conjunto a efetivamente poder aceitar esse tipo de grupo, e o Alexandre usou aqui uma terminologia que a gente passou batido por ela, mas é absolutamente fundamental, não hierarquizada, isso é absolutamente fundamental para que a gente possa efetivamente conseguir isso dentro do ambiente que o Marcelo Ramalho já pontuou aqui, um ambiente bastante prazeroso, onde a gente começa a ver os resultados desse trabalho conjunto. Então eu queria parabenizar a você e a todo o grupo do pós-operatório, a equipe multidisciplinar, por todo esse movimento em prol da melhoria assistencial. Parabéns a todos. Vou finalizar na hora. Queria agradecer aos amigos do Total Core, doutor Antônio, meu amigo Omar, agradecer ao Evandro, que me cobriu aqui no início. Obrigado, Evandro. Agradecer a Ana e todo o grupo que me escolheu para estar aqui sentado. Então é uma honra para mim poder estar representando todos aqui e agradecer a audiência por ter ficado aqui conosco até agora. Muito obrigado. Vamos seguir em frente.